Mais uma vez aqui que a graça do nosso Cristo ressuscitado possa estar reinando na sua vida através de sabedoria e entendimento para você entender a Bíblia como ela de fato é, ok? Hoje eu vou trazer um tema aqui para que você entenda o que é aquele devorador lá de Malaquias 3:10 que muitos líderes religiosos, não vou dizer pastor porque pastor é um só, Cristo, tá? Que aqueles líderes religiosos diz que vai até a sua casa se você não tirar 10% do seu salário. Meus amados, nós temos que entender uma coisa. Primeiro, você tem que ver em que época foi escrito Malaquias, para quem foi escrito Malaquias. Por que essas pessoas dizem isso? Essas pessoas são pessoas mal intencionadas, tá? Que alguns conhecem a verdade do que está escrito ali e mesmo assim eles aprisionam as pessoas pelo medo, tá bom? Quem fez uma faculdade teológica, quem fez um curso básico de teologia sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Primeiro, que aquela palavra de Malaquias não é para mim, não é para você. Sabe por quê? Entre Malaquias até Mateus, Deus ficou em silêncio 400 anos. Houve um intervalo de 400 anos, tá bom? Então, ou seja, para que você entenda melhor, vamos ler aqui, tá? Malaquias 1:1. Veja para quem era esta palavra aqui, tá bom? Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Então, vamos lá? Peso da palavra do Senhor contra Israel, contra o povo de Israel. Lembrando mais uma vez que entre Malaquias até Mateus houve um intervalo de 400 anos. Deus ficou em silêncio 400 anos, tá bom? Então, meus amados, nós somos salvos pela graça, tá? Eu, você, nós não precisamos mais de pagar preço nenhum, porque Cristo pagou por mim e por você na cruz. Esses que se dizem pastores, que usam o texto de Malaquias 3:10 para pegar de você dízimo, são pessoas mal intencionadas, são pessoas de fato e de verdade que querem aprisionar você pelo medo. Essa é a pura realidade. Faça um teste, fiquem sem dar dízimo para você ver o amor, como é que vai embora, na hora, tá bom? Por aí você vai ver que o interesse nunca foi salvação, nunca foi evangelho de verdade. Por quê? Evangelho, meus amados, quer dizer boas novas, boas notícias. Como que eu, sendo um líder religioso, como eu posso subir num púlpito, tá? E pregar uma palavra, dizer que se você não der 10% do seu salário, o devorador vai na sua casa, vai acontecer, vai fazer isso, vai começar a quebrar carro, vai começar a quebrar prato, copo. Isso não é evangelho, isso é terrorismo. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. O que esses líderes religiosos fazem aí é amedrontar a pessoa, é aprisionar as pessoas pelo medo. E essas pessoas que não leem a Bíblia, que não têm conhecimento nas Escrituras, essas pessoas são alvo fáceis desses devoradores. Isso mesmo, devoradores. Na verdade, quem são os devoradores são eles. Faça o teste aí. Fique toda a igreja sem dizimar-se rapidinho, o pastor não dá o grito. Porque, meus amados, nunca foi o interesse deles pregar o evangelho de verdade. Tá entendendo isso aí? O interesse deles é outro. O interesse deles não é passar para você a verdadeira palavra, porque a verdadeira palavra liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu fiquei muito tempo em um sistema religioso e sei do que eu estou falando aqui. E esses que se dizem pastores, que fizeram faculdades teológicas, que fizeram um curso básico de teologia, sabem muito bem que aquela palavra de Malaquias 3:10, tá? É uma palavra sentenciada para o povo de Israel, como está escrito lá em Malaquias 1:1. Palavra sentenciada para o povo de Israel, não é para mim nem para você. Acorda, povo de Deus. Acorda, não deixe se levar por qualquer tipo de doutrina, por qualquer heresia, por falsos pastores, que na verdade o interesse deles, meus amados, nunca foi te pregar a verdadeira palavra, porque a verdadeira palavra te liberta, não te aprisiona. Evangelho quer dizer boas novas, não terrorismo. Tá entendendo isso aí? Então vamos aqui, olha só, eu vou te explicar, te mostrar na Bíblia
o que é o devorador que esses ordinários desses pastores aí, que se dizem pastores aí, falam que é demônios, tá bom? Então veja bem aí o que diz aí Malaquias, tá? 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Primeiro, que a casa do tesouro aqui não é um templo onde você frequenta, tá bom? Não é aí. A casa do tesouro se referia ao templo lá em Jerusalém, tá? Não tem nada a ver com onde você frequenta aí, tá bom? Então, vamos lá. Trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, que dela vos advenha maior abstância. Então, ou seja, essa janela aqui também já foi aberta, tá? Esta janela aqui não é aquela bênção de bens materiais, de porta de emprego, de carro novo, de casa nova, não é bens materiais. Essa janela aqui que está se referindo aqui em Malaquias já foi aberta na Bíblia, tá? E quando essa janela foi aberta na Bíblia aqui, não foi esse tipo de baboseiras que caiu dessa janela, não. Vamos lá em Gênesis 7:11 para que você entenda. Olha o que caiu dessa janela quando ela foi aberta, tá? Tá bom? Eu vou te mostrar o que os seus pastores não mostram para você, tá? Que essa janela aí, ela já foi aberta e tá aqui em Gênesis 7:11. Olha o que tá aí, olha o que saiu dessa janela quando ela foi aberta. Olha só. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias no mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra. Tá vendo, meus amados? As janelas do céu, quando essas janelas foram abertas, o que caiu dessa janela foi chuva, porque chuva é uma benção. A verdadeira benção de Deus é chuva. Imagina aí o que é um país se não chover, se ficar 5, 6 anos sem chover. Vai padecer todo mundo de fome. Como lá em Elias, lá ficou 7 anos, me parece que foi 7 anos, se eu estiver errado alguém me corrija depois nos comentários. Como o profeta Elias profetizou 7 anos de chuva, 7 anos de seca. E o que aconteceu 7 anos sem chover? Aquele povo todo padeceu fome. Então essa bênção que quando essa janela foi aberta aqui é chuva, porque a chuva é uma bênção de Deus. A verdadeira bênção de Deus é chuva. Tá entendendo isso aí? Então, essa janela aqui de Malaquias 3:10 aqui, meu amado, não é benção que Deus vai te abençoar com carro, com porta de emprego, com carro novo, não é nessas baboseiras não. Nesses lixos que esses falsos pastores pregam não. Essa janela aqui no livro de Malaquias se refere chuva, como eu acabei de te mostrar aqui, tá bom? Então vamos lá. E por causa de vós, e outra coisa, vós, você tem que respeitar o tempo e a época. E para quem foi escrito, esse vós aqui não sou eu e nem você, tá? Tá bom? Vós aqui não sou eu e nem você. Lembrando mais uma vez que Malaquias, tá? Entre Malaquias e Mateus, Deus ficou em silêncio 400 anos. E lembrando mais uma vez que lá em Malaquias 1:1 diz que é uma sentença, tá? Pronunciada para o povo de Israel daquela época, tá bom? Então vamos lá. E por causa de vós, o povo lá de Israel, não é eu nem você, tá? Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, tá vendo? Fruto tem a ver com lavoura, tá bom? O fruto da terra, tá? E nem a vinde do campo. Então, meus amados, qual é esse devorador? O que é esse devorador aqui que muitos que se dizem pastores dizem que é demônio se você não tirar 10% do seu salário? Eu vou te mostrar quem é esse devorador aqui numa outra Bíblia aqui, que eu já deixei tudo marcado. Olha o que diz aí Joel 1:4. Depois você lê todo o contexto, tá bom? Para que você entenda melhor. Olha só o que diz Joel 1:4 aí, tá? O que o gafanhoto cortador deixou, preste bem atenção. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto pelegrino comeu. O que o gafanhoto pelegrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Então, meus amados, gafanhoto aqui, cortador, migrador, portador, devorador, são espécies diferentes de gafanhoto.
Sabe aquelas largatinhas que dá naquelas folhas de verdura, numa folha de couve, numa folha de alface? Aquilo é uma espécie de gafanhoto. O pulgão é uma espécie de gafanhoto. Então são migrador, portador, tá? Ou seja, devorador, é espécies diferentes de gafanhoto. Gafanhoto. Não seja mais enganado por esses líderes religiosos que só querem uma coisa de você. Só querem dinheiro de você. Só querem viver do teu suor, ao invés de viver dos suores deles. Aí você pode dizer comigo assim, aí talvez você pode até me questionar, ué, mas tem que fazer a obra, tem que evangelizar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pagar água, tem que pagar luz. Aí eu digo para você assim, olha só o que eu vou dizer aqui para você. Jesus disse uma coisa a uma mulher samaritana. Ele disse assim, preste muita atenção, tá? Olha o que a mulher disse assim para Jesus. Senhor, os nossos pais adoraram muito tempo aqui nesse monte, e vós dizeis que o lugar de adorar a Deus era no templo em Jerusalém. Jesus respondeu para aquela mulher assim, mulher, há de chegar uma hora, e agora é, que não será nem no monte, nem no templo, o lugar de adorar a Deus. Por quê? Porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Então o verdadeiro adorador adora em espírito, adora em verdade. Aí você pode até me questionar, Renato, você então é contra o congregar? Claro que não. Desde que você, pastor, pregue a verdadeira palavra, desde que você que se diz pastor não vai extorquir sua ovelha. Mas eu tenho luz para pagar, então levante uma oferta no valor X da luz. Tenho água, levanta uma oferta X no valor da luz. E está resolvida a questão. Você não tem que viver do suor da sua ovelha. Você tem que cumprir o que o próprio Criador disse lá em Gênesis. Do suor do teu rosto comerá, até que te volte à terra, porque eu, você, porque somos pó. Não viva do suor dos outros, viva do suor seu mesmo. Tem muitas pessoas que vivem do suor das ovelhas. E essas ovelhas, por não conhecer a Bíblia, são levados, são enganados. Quebrou um copo, é o devorador. O carro quebrou, é o devorador, não deu dízimo. Cortou a luz, é o devorador, não deu dízimo. Então, ou seja, essas pessoas já estão dominadas na mente. Quando eu digo que você está preso, não é preso algemado, você está preso aqui na mente. Qualquer coisa que acontece, então você já fala que é o devorador, que é o demônio. E eu te mostrei aqui em Joel 1,4 que devorador é gafanhoto. Devorador, migrador, portador, devastador. São espécies diferentes de gafanhoto, pastor. Fala isso para suas ovelhas, explica isso no altar. Mas você não vai explicar por quê que você não vai explicar. Porque isso é um tipo de verdade que liberta. Se vai se cumprir a palavra de João 8,32 que diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por isso que você que se diz pastor, não passa essas verdades para as ovelhas. Porque a partir do momento que elas conhecerem essa verdade, elas vão se libertar. E você não quer isso. Porque se ela se libertar, você vai ter que viver do teu suor e não do suor das ovelhas, tá bom? Então, vamos lá. Ainda que eu quero te mostrar aqui, que lembrando, meus amados, que esse tipo de praga, esse tipo de devorador, quem envia é o próprio Deus. Não é uma possessão maligna, não é demônio de chifre de rabo que envia. É Deus. Ele que faz o bem e o mal. Ele é soberano, ele é único. Olha o que diz aqui Joel, tá? Depois você leia todo o contexto que eu estou falando aqui, de Joel 2:25. Preste atenção no que está escrito aqui, olha só. Vou compensá-los, tá? Aqui é Deus falando ao povo de Israel. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. Deus falando ao povo de Israel, tá? O gafanhoto pelegrino, uma espécie diferente de gafanhoto, tá? O gafanhoto devastador, que é uma espécie diferente também de gafanhoto. O gafanhoto devorador de Malaquias 3:10, que o pastor fala que é demônio, tá? Olha só, o gafanhoto
devorador, o gafanhoto cortador também, que é outra espécie de gafanhoto, o meu grande exército que enviei contra vocês. Então, ou seja, era o exército enviado pelo próprio Deus. Vou ler aqui, sem estar explicando, para que você entenda. Olha só, Joel 2:25. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Então, ou seja, era o próprio Deus que mandou aqueles devoradores à lavoura do povo de Israel pelas suas desobediências. Tá bom? Então, meus amados, não seja mais enganado. Devorador aqui de Malaquias 3:10, que muitos pastores usam, dizendo para te amedrontar, para te aprisionar pelo medo, é devorador. Não é demônio, não é essas baboseiras nenhuma. Porque essas pessoas, eles pegam você pelo medo. E você, talvez por não ler a Bíblia, por não ter entendimento nas Escrituras, você é enganado. Você passa a amedrontar. Então, se quebrou um copo, se caiu uma vasilha, se quebrou seu carro, você já põe na sua mente que é o demônio, que é o devorador. Por quê? Porque você já está dominado por um sistema religioso que te aprisiona pelo medo. Evangelho, meus amados, quer dizer boas novas. Evangelho quer dizer boas notícias. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, como que eu posso levar boas novas, boas notícias a você se eu chegar no púlpito de um templo religioso? Não vou dizer que igreja, porque igreja somos nós, eu sozinho sou membro, mas quando vai se juntando se forma o corpo e o corpo é a igreja, tá? Como que eu posso chegar aqui num púlpito de um templo religioso, tá? E dizer que se você não der 10% aí do seu salário, o devorador, o migrador, o portador vai na sua casa? Isso nunca foi evangelho. Isso é terrorismo. Isso é prender as pessoas pelo medo. Isso nunca foi nem há de ser evangelho. Evangelho é boas novas, quer dizer boas novas, boas notícias. É dizer que você já é salvo pela graça, Efésios 2:8. É dizer para você que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É dizer para você que você não precisa de pagar preço, porque Cristo já pagou na cruz por você. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, lembrando também que lá em Efésios 2:12, nós, o povo gentil daquela época, porque nós estamos depois da cruz, eu e você, nós estamos depois da cruz, no século 21, tá? Lembrando que lá em Efésios 2:12 fala que o povo gentil era um povo que vivia separado da comunidade de Israel e sem Deus no mundo, ou seja, vivia de acordo com a carne, vivia com obras da carne. Então, depois da cruz, nós viemos fazer parte da comunidade de Israel depois pelo feito que Cristo fez na cruz. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, depois que Cristo disse lá, Tetelestai, está tudo consumado, acabou. Acabou esse negócio de sacrifícios. Lembrando que judeu, que nós gentios, tá? Quando eu me refiro a nós gentios, porque nós já estamos depois da cruz, tá bom? Lembrando aqui que os gentios, tá? Lá de Efésios 2:12 que fala que nós éramos o povo separado da comunidade de Israel. Quando eu falo nós aqui, eu estou me referindo à Bíblia, era nós, mas era eles lá, tá? Eu não posso falar nós aqui nos dias de hoje, porque eu teria que ressuscitar toda aquela pessoa daquela passagem lá, tá entendendo? Então, ou seja, nós que estamos no século 21, nós que já nascemos depois da cruz, tá entendendo? Não há mais condenação. Ou então a Bíblia é mentirosa, porque a Bíblia diz lá que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, a não ser que você não está em Cristo Jesus, a não ser que você não acredita no que está escrito aqui. Se você não acredita no que está escrito aqui na Bíblia, que infelizmente eu não sei por que você carrega uma Bíblia. Ou será que a palavra do seu líder religioso faz mais sentido do que as Escrituras? É claro que não. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Você não precisa de um líder religioso 24 horas na sua vida dizendo para você o que você tem que fazer ou não. Tá entendendo isso aí? Conheça a verdade, liberte-se desses falsos pastores, desses aí que só tem, na verdade, um interesse.
tá? Eu duvido se toda a igreja ficar aí 1 mês, 2 meses sem dizimar, se eles não dão um grito na mesma hora, porque nunca foi evangelho, sempre foi por interesse. Essa é a pura verdade. O que que eu estou gastando aqui, tá? Para levar essa mensagem até você, tá? Eu não cobro nada aqui para fazer isso, eu faço é por amor, porque eu quero que você se liberte. Eu quero que você conheça a verdade, tá? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Mas só que é um porém, eu não posso fazer dessa liberdade libertinagem. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, conheça a verdade, liberte-se desse tipo de heresia e fiquem todos na paz do Cristo ressuscitado. Eu espero que de fato e de verdade você tenha entendido isso aí, ok? Deus abençoe a todos.